Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: consagração com óleo ainda existe? Pois é isso que vamos ver neste vídeo hoje. Fique conosco até o final que você entenderá. Atualmente, nas igrejas do sistema religioso, os seus líderes praticam o ritual da consagração de apóstolos, bispos, pastores, padres e etc. Mas será que você já se fez esta pergunta? Consagração com óleo para dar título a um religioso existe? Pois bem, é sobre isso que vou falar hoje. Vamos ver se é verdadeiro ou falso este ritual. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário e não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos. Continuando. Meu amigo ouvinte, consagração com óleo para consagrar um líder de uma determinada denominação e dar um título como eu falei acima, não consta em nenhuma página da Bíblia. Não há vestígios sobre isso, de Gênesis até Apocalipse, que fale sobre este ato na Nova Aliança. Você precisa saber que o que existiu foi um costume judaico. Os judeus costumavam ungir um rei escolhido por eles. Isso aconteceu com Davi. Davi era um pastor de ovelhas e foi ungido pelo profeta Samuel, porque Deus pediu para Samuel ungir a Davi como um rei de Israel, substituindo Saul. O sistema religioso pega isso, copiando este ato como se fosse para hoje, derramando óleo sobre a cabeça de alguém, para dizer que esta pessoa está sendo consagrada a um título de comando de uma igreja, dando autoridade a essa pessoa de ser um pastor, um bispo, um obreiro, um padre, um presbítero e algo mais, dizendo que é uma consagração que Deus autorizou. Mas saiba que Deus não autorizou nada disso. Eu vou mostrar tudo isso nos versículos bíblicos. Porém, isso não passa de uma grande heresia, pois consagração só Deus pode fazer, não é por homem. Deus escolheu Davi para ser rei no lugar de Saul. Ele não escolheu Davi para ser um pastor, porque Davi, na verdade, já era um pastor de ovelhas. Deus não escolhe ninguém para ser pastor, porque a época de pastor já passou. Era só no tempo da lei de Moisés, na velha aliança. Mas Cristo veio com a nova aliança e acabou com tudo isso. Cristo substituiu a velha aliança pela nova aliança. Ele aboliu a lei de Moisés na cruz, uma vez só e para sempre. Isso não tem nada a ver com o pregador de uma igreja, pregador do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo só teve um apóstolo, que foi o apóstolo Paulo, o qual Deus deu em suas mãos o Evangelho da Graça para que ele viesse a nos trazer o conhecimento. Confira em Salmos 89, versículo 20, o que diz. Deus diz o seguinte: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Deus usou o profeta Samuel para ungir Davi, porque naquela época eles ainda estavam no tempo da lei. A partir da cruz, a lei não tem mais valor algum, porque ela foi abolida por Cristo. Deus ungiu Davi com óleo para ser rei, não foi para ser pastor. Creio que você entendeu. Isso não é consagração de líder de igreja, é a escolha de um rei. Este ato de ungir com óleo fazia parte do velho pacto, não é da nova aliança. Na graça de Deus não existe unção com óleo, e o velho pacto acabou, foi abolido por Cristo Jesus na cruz. Sendo assim, ungir alguém hoje para lhe dar um título qualquer, numa igreja qualquer, é heresia. Veja o que diz em Gálatas 1, versículo 1. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo não por parte de homens, nem por intermédio de homem algum,
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Perceba então, meu amigo, que quem dá a consagração é Cristo Jesus por intermédio do Pai, não é por homem. Homem não tem poder algum para consagrar um líder de alguma denominação. Tudo vem de Deus. Confira o que diz em 1 João 2, versículo 20. Diz o seguinte: E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Então perceba que aqui diz que a unção vem do Santo. E que santo é este? Na verdade, é Cristo. É o santo que tem autoridade para ungir alguém. Não é o homem. Agora pense nisso. Se Cristo Jesus aboliu a lei de Moisés na cruz, por que ele daria uma consagração de pastor ou outro título qualquer a alguém para pregar a lei que ele mesmo aboliu? Não tem sentido algum. Pense nisso. Claro que não tem. Quem ungiu essas pessoas são homens, e Cristo não tem nada a ver com isso. Porque o ato de ungir com óleo era um preceito da lei de Moisés. Como a lei foi abolida, este ato não tem valor algum. Cristo veio com um novo pacto. Ele fez uma nova aliança com o homem e libertou o homem da maldição da lei. Isso está escrito, como o próprio apóstolo Paulo fala. Agora confira o versículo 21, que diz o seguinte: Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então veja, nesses dois versículos acima que eu acabei de ler, o que diz, se não tem sentido. Sendo assim, trazer a lei de volta é negar a Cristo. Perceba então que a prática de derramar óleo na cabeça de uma pessoa não vem de Cristo. Era uma prática da lei de Moisés. E a lei acabou na cruz. Foi abolida. Sendo assim, ungir alguém com óleo hoje é heresia e não faz parte da graça de Deus. Se nós estamos na graça, nós não estamos na lei. A graça veio por intermédio de Cristo e a lei veio por intermédio de Moisés. E Jesus veio para acabar com a lei e nos dar um novo mandamento. E isso ele fez. Portanto, quem pratica esse tipo de ordenança da lei é um anticristo, é mentiroso, porque unção com óleo não procede da verdade. A consagração vem de Cristo, como Paulo recebeu. Creio que você entendeu. Hoje não podemos intitular alguém de bispo, pastor ou apóstolo, porque esse ato fazia parte da lei. Na Igreja de Cristo, que é a graça de Deus, não há título de pastor. Nós hoje somos ministros do Evangelho de Cristo. Todos nós, os eleitos de Deus. Saiba que Deus jamais iria consagrar o homem a pastor da graça para esse homem pregar a velha aliança. Porque a velha aliança acabou. E Deus sabe todas as coisas. Ele não permitiria isso. Deus nunca faria isso. Portanto, meu amigo, é tudo uma questão de entendimento. Creio que se você tem a mente iluminada, você entenderá que a consagração vem de Deus, não é de homem. Não é com óleo e nem vem por intermédio de homem algum. Todos nós, da graça de Deus, somos predestinados e todos nós somos ministros do Evangelho. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Mas não esqueça que consagração com óleo por parte de homem não existe. Graça e paz a todos.